Até esse projeto que você comentou, da Mães pela Diversidade, né? É isso, né? Isso. Muitas pessoas não sabem, mas explica um pouquinho só para entender como que é esse projeto Mães pela Diversidade. É um coletivo fundado desde 2014 por um grupo de mães e pais de pessoas LGBTQIA+. A princípio, eram reuniões com poucas famílias preocupadas com a violência que os seus filhos estavam vivenciando. Então, a Maju mesmo, que é a presidente, ela já tinha vivido situações com o filho, que é gay, de quase morte. Nossa. Então, esse grupo foi se reunindo e, olha, nós precisamos lutar pelos direitos dos nossos filhos. Como fazer? Vamos criar esse coletivo, vamos em busca de leis, de garantia que essas leis sejam exercidas pela proteção dos nossos filhos. E gradativamente o grupo foi crescendo e foram surgindo outras demandas. A população trans tem suas especificidades. Então, as famílias, elas precisam de um outro tipo de acolhimento que uma mãe de um gay, de uma lésbica, não vai passar. Porque essa mãe vai ter que ir em busca de retificação de nome, se o filho for fazer hormonização, onde que ela vai buscar, convênio cobre, não cobre, o SUS oferta, cirurgias. Então, são muitas especificidades além da própria condição psíquica. Sim. Então, foi se ramificando o Mães para fazer esse acolhimento. Hoje ele está espalhado por todo o Brasil, não só nas capitais, mas também nas cidades do interior. Temos aqui nossa vizinha Ribeirão Preto, que tem um grupo bastante consolidado, já há bastante tempo, e nós lutamos por garantia de políticas públicas e também fazemos o acolhimento das famílias. Então, nós não somos ativistas LGBT, nós não tomamos a cadeira dessas pessoas. Igual num conselho, cidades que tenham Conselho Municipal da Diversidade, que infelizmente a nossa não aprovou ainda, espero, nós não vamos lá ocupar a cadeira que é de um ativista, de um militante da comunidade LGBT. Nós somos, sabe, o papel de mãe mesmo? Sim. Que vai pelas beiradinhas, que vai conversando, que chega com amor. O nosso lema é: tire o seu preconceito do caminho, que nós vamos passar com o nosso amor. Uma coisa que ela falou que é muito interessante. Cada dia eu aprendo mais, algo diferente aqui. Desconstruir preconceitos. Todos nós, se falar Sim. que é mentira, é mentira. Todos nós nascemos, nós somos criados com preconceitos. Até tem dois amigos que comentaram aqui, o Éder e o Gil. Ah, meus queridos. Eles vão vir aqui também. Não sei se você viu, eles vão vir no final do mês. Vi, já estamos conversando. Já? São de casa. Eu aprendi muito com eles. Eu não tinha amizade com o Éder, fiz uma amizade com ele por causa das eleições da OAB. E o Gil sempre acompanhava ele. Eles têm uma história muito bacana. Linda. E uma história também que eles devem ter tomado muita pedrada. Isso eu falei muitas vezes pro Éder, né? É um preconceito que nós não podemos comentar porque nós não vivemos. Só ele que sofreu. Eu falo, o Éder é um cara totalmente diferente, porque ele, além de ser gay, ele é negro. Então ele tem um duplo preconceito, né? Sim, são duas minorias. Então ele tem um plus na questão de preconceito. E essa desconstrução, por isso que eu achei a palavra muito legal, desconstrução de preconceitos. Na sua opinião, como que ela deve ser feita? Como deve se iniciar isso? Porque nós não temos programas do governo que incentivem
essa quebra de preconceitos? Nas escolas, pelo que eu tenho visto, também não. Se nós não temos isso, não tivermos isso desde o início, quando crianças, como será feito isso? Como, na sua opinião, o que seria essencial se mudar na educação, no governo, onde quer que seja, como início da desconstrução de preconceitos? Então, eu costumo dizer que, como grande parte dos acontecimentos da minha vida, e acho que da vida de todos em geral, muitas vezes a gente só aprende na dor. É. Então, eu não tenho orgulho nenhum de olhar para uma mãe que eu fui em alguns momentos. Eu me emociono, porque eram algumas brigas tão tolas. Vai num casamento. Vai de vestido. Mas eu não quero, mãe. Mas você tem que ir, porque é um casamento. Você não pode ir de calça jeans. E chora daqui, resmunga dali, totalmente infeliz e obrigando. Vai arrumar o cabelo, vai fazer a unha. Você é uma menina. As unhas estão horríveis, tem dia que não dá nem tempo. Por que é obrigado? Não precisa nem ser pessoa trans. Por que tem que se encaixar nos padrões? Então eu tive que aprender na dor, na minha dor e o pior, causando dor para o meu filho. Mas já pedi 1 milhão de desculpas e hoje agradeço imensamente. Não é o romantizar novamente por ter um filho LGBT, mas é tão mais rico. O mundo realmente, aquele mundo cinza que eu achei que eu estava tendo quando eu ouvi que era uma pessoa trans, hoje é multicolorido. É interessante porque você acaba... Eu acho que dentro desse cenário, pelo que você reporta, o seu limite de tolerância ele aumenta bastante. Porque você está sempre aprendendo, está sempre ouvindo coisas novas. Aí você começa a ver que, tipo assim, cara, tem coisa que é tão banal. E a pessoa acaba nem se preocupando tanto, né? Um exemplo, igual você falou, eu superei, foi difícil. Por quê? Porque você tinha um padrão social dentro de você. E aí, até dentro dessa premissa, eu até deixaria para você a seguinte questão. O que é o preconceito, vamos falar assim, institucional que fala, né? A gente até havia comentado um pouquinho antes, esse preconceito que está dentro da gente, a gente nem percebe. Às vezes você tem um comportamento. Até antes de você responder, eu já vou emendar algumas questões, porque é o seguinte, as pessoas acham, eu até ouvi esses dias, discordar de uma opinião é um preconceito? Essa é uma pergunta. Então, simplesmente por não concordar, quer dizer que eu sou preconceituoso com aquela ideia? Então, eu gostaria que você até desse uma opinião pra gente sobre isso. E no segundo ponto, existe uma linha tênue entre a discordância e o preconceito? Então, opinião é diferente de ter um conceito. Gosto mais de chocolate do que de pavê. Uma opinião. A gente está falando de gostos, preferências. Vamos discordar, vamos concordar. Mas quando a gente fala de ideias pré-concebidas, isso é o preconceito. Então, quando há um julgamento, quando eu vou tecer informações baseados naquilo que eu acredito, em ideias que foram construídas, mas essas ideias, elas podem ser transformadas. Então, quando eu disse que eu precisava buscar outras informações, foi porque a bagagem que eu tinha, ela não ia mais dar conta. E a ideia central que eu tinha era de que orientação sexual e identidade de gênero não é opção,
não é escolha. Então ninguém levanta um dia da cama e diz: ah, que legal, tá na moda ser gay. Então agora sou gay, agora sou trans. É loucura, né, cara? Então isso é um preconceito. A grande frase que nós sempre escutamos, sempre escutei isso, é o seguinte: eu não concordo, mas eu respeito. Essa frase, eu não concordo, mas eu respeito, é uma discriminação? É uma discriminação. Porque não há respeito se não há entendimento do conceito. Então, tem o preconceito velado. Porque não é dito. Vocês podem me perguntar: Josi, você sofreu preconceito depois que você assumiu ser mãe de uma pessoa trans? Vou dizer sim. Mas foi dito explicitamente para mim? Não. Não. Foi velado. Pessoas se afastaram. Que bom. Porque elas não fariam mesmo mais parte do meu convívio. E como que você lida com essa situação das pessoas verem que o seu filho é trans e elas acabam se afastando de você por essa condição? Como que, logicamente, não sei se antes era diferente de hoje, você se sentia muito magoada. E hoje, como que é? Hoje eu agradeço, porque cada vez mais eu quero longe de mim pessoas que não estão dispostas a reverem os seus padrões. Porque foi ofertada oportunidade. Ao mesmo tempo que eu tive amigas que faziam esses comentários do tipo: nossa, mas gay precisa andar de mão dada na rua, precisa se beijar publicamente. Falei, o cis hétero não faz isso? Os héteros, você não sai de mão dada com seu marido na rua? Por que o outro não pode? O que ele difere de você? E conhecendo a história da minha filha, essa pessoa disse: Josi, eu mudei muitos conceitos. Eu não estou pronta para tudo, mas eu revi meus padrões. Então, essa pessoa é essa que vai frequentar minha casa. Agora, aquela que continua batendo o martelo de que é a religião, porque é a religião, ou porque é a idade, que ela já é muito mais velha e que ela... Não. No Mães, nós temos N histórias. É cada uma mais linda do que a outra. A gente tem pai que é pastor. Temos uma mulher trans que é pastora e adotou 2 crianças trans. Então, são histórias de vida. Mas são as pessoas que estão dispostas a querer aprender. Sim. A questão do preconceito passa por essa questão de querer aprender. A quanto elas estão dispostas a querer aprender? Hoje é mais fácil querer aprender ou simplesmente ignorar? Você acabou de assistir um corte do Se Liga no Pod. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário, ative o sininho para mais atualizações e nos siga nas redes sociais.